Trânsito, segurança pública, inteligência emocional e, claro, empreendedorismo. Hoje você vai ficar sabendo de que forma todos esses temas estão interconectados. Eu tenho aqui convidados, olha que programa especial que eu tenho hoje. Você que me acompanha sabe que eu sempre estou falando, cadê os homens desse episódio? Tinha só empreendedoras e hoje eu vou receber 3 profissionais que vão falar sobre estes temas e muito mais. Então fique muito conectado conosco, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. Se você dirige, se você caminha pelas ruas, com certeza você tem interesse nesse tema, porque o trânsito faz parte da vida de todos nós. E o empreendedorismo entra onde? Entra justamente no fato de que eu, enquanto empreendedora, se eu não estiver com a minha inteligência emocional bem estabilizada, não estiver bem desenvolvida, eu muito provavelmente vou levar os problemas do meu trabalho para outro local. E muitas pessoas acabam descontando, inclusive, no trânsito. Nós vamos discutir sobre este tema. Então fique conosco, fique comigo até o final deste episódio e deixe aqui os seus questionamentos também, se fizer sentido para você. Não deixe de encaminhar para outras pessoas. Eu sou a Andréa Adélio, a sua anfitriã nesta jornada. Vamos nos conectar? E nós vamos iniciar a nossa conversa falando com o Abel Ribeiro, ele que é Master Coach Integral Sistêmico e vai nos falar sobre a importância da inteligência emocional na segurança pública. Olá, Abel, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer os parceiros que estão aqui junto com a gente. E para nós falar sobre inteligência emocional, que hoje está na moda, né? Hoje está na moda. Mas muita gente vê falar sobre inteligência emocional, mas nem sabe o que é inteligência emocional. Isso. Então, para a gente começar a entender isso, a gente tem que saber o que é inteligência emocional. Pode começar definindo, então, para nós. Então, a inteligência emocional, segundo o Daniel Goleman, né, que é um psicólogo, que é o pai da inteligência emocional, é a capacidade de identificar, entender e gerenciar as minhas próprias emoções e as emoções dos outros. Então, isso é inteligência emocional. É simples assim, né? Só que não. Não é tão simples. A definição é simples, mas o conceito, o desenvolvimento acaba sendo um pouco mais complexo. Né? E hoje a gente vê muito falar sobre inteligência emocional e as pessoas falam assim, é controlar as emoções. A gente não controla as emoções. Porque, por exemplo, vamos falar sobre o medo. O medo é uma emoção. Aí você sai de casa de manhã cedo, você está tranquilo andando na rua, de repente você dá de cara com um pitbull solto. E ele vindo na tua direção, você consegue controlar o teu medo? Você não consegue de forma alguma. Aquilo ali vai ser automático, porque é uma defesa que nós temos. Automático. Automaticamente o nosso corpo vai se preparar para nos afastar do perigo. É isso mesmo. Então, não existe o controle da emoção. Existe sim eu identificar e entender essa emoção e saber qual que é a atitude que eu vou tomar em relação a isso. E você começou essa sua jornada na inteligência emocional tem um tempinho, né? Deixa eu aproveitar e falar aqui da sua formação. Você é Master Coach Integral Sistêmico, formado pela Febracis, ministrante do curso Poder da Ação e funcionário público na área de segurança pública há 30 anos. Sim. Mas não são 30 anos que você desenvolve a inteligência emocional. Não. Por que você foi buscar esse tema? Porque eu acho que falta muito, principalmente para o pessoal da segurança pública, porque hoje o que a gente vê? Policiais muito bem preparados, ferramentas tecnicamente preparado. Às vezes, por exemplo, as organizações, a prefeitura, o Estado, eles adquirem ferramentas boas, necessárias. Só que qual que é a principal ferramenta de um agente de segurança? É a mente. É isso mesmo. Não adianta eu estar ali bem armado, com viaturas novas, se eu não tiver psicologicamente bem. Bem isso. Então, assim, eu vejo assim que... O meu comportamento, ele não vai condizer com aquilo que eu desenvolvi tecnicamente se eu não tiver habilidade para isso. Acho que essa é a palavra, né? Até falando, então, em comportamento, eu vou chamar o nosso colega para a conversa, porque daí a nossa conversa fica mais aquecida, né? Sim.
Então nós vamos conversar com o Gaudi, que vai nos falar sobre desenvolvimento humano no trânsito, o poder do comportamento seguro, como as palestras e treinamentos contribuem para reduzir conflitos e promover um trânsito mais seguro. É o Gaudi Vieira. Tudo bem, Gaudi? Seja bem-vindo. Tudo bem, Andréia. Muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação mesmo estar aqui. Então, essa questão do comportamento seguro para um trânsito melhor, que inclusive é uma palestra que eu tenho ministrado bastante, e é uma palestra que eu trago ela justamente para impactar essa questão já que, aproveitando aqui o gancho do Abel, o cidadão ele reconhece suas emoções, ele compreende ela, mas se ele não gerenciar essas emoções, ele acaba descontando isso aonde? No trânsito, né? Muitas vezes o cidadão ele sai de casa às vezes com conflitos, com problemas, às vezes problema no trabalho, leva problema do trabalho para casa ou leva problemas de casa para o trabalho, e nessa transição no trânsito é onde ele vai acabar descontando isso numa pessoa que ele nem conhece, né? Então eu permito às vezes que um estranho me cortou a frente, me xingou, e eu permito que ele roube a minha paz a troco de nada, porque eu não soube gerenciar as minhas emoções. E eu preciso, então, reconhecer, compreender e gerenciar para que eu possa, né? Então, conflitos internos, o comportamento em si, a própria educação, e logo mais nós teremos alguém que vai falar sobre a educação aqui, que vem da base, né? Mas eu quero falar assim, ó, que tudo isso ele se complementa. A inteligência emocional, né? Se a pessoa não entender que ela precisa gerenciar essas emoções, ela vai acabar tendo um problema. E aí eu quero trazer números importantes aqui rapidinho. Hoje, atualmente, o trânsito, ele é o terceiro no mundo que mais mata no Brasil, né? O trânsito brasileiro é o terceiro que mais mata, perde só para a Índia e para a China. Né? É uma média de 83 pessoas que morrem por dia. Isso foi pelos números de 2023. Tá? Então, o que nós temos aqui? Antes, o trânsito matava só pelos acidentes, que hoje não se usa mais o termo acidente, sim sinistros. Né? Hoje, não é mais só o sinistro que mata, e sim a intolerância. Eu costumo fazer, inclusive, isso nas minhas palestras. Como é que mata hoje no trânsito? A intolerância. Né? Então, a gente precisa mudar essa realidade. Você falou uma palavra ali que me chamou a atenção, até eu ia quase que te interromper ali. Eu permito, né? Quando você fala eu permito, o que exatamente você quer dizer? Porque a pessoa não tem consciência que ela está agindo dessa forma. Quando eu me deparo com alguém no trânsito, e esse alguém, às vezes, ele está com as suas frustrações, suas indignações, suas raivas, e ele, digamos assim, me lança ali através de uma provocação, uma coisa, me lança uma pedra, no sentido, modo figurado de falar, né? Me lança ali um gesto obsceno, ou um xingamento, me chama de careca, ou coisa assim. E aí eu permito que aquilo me faça mal. Eu não posso permitir. Primeiro, porque eu nem conheço a criatura, eu não sei quem é ele. Ele não pode ter saído da casa dele para me atingir pessoalmente. Então, nós não temos conhecimento nenhum. Então, eu tenho que entender o seguinte, que ele é um ser humano sendo apenas um ser humano. E ponto, Exatamente. Né? É nesse ponto que entra a inteligência emocional mesmo. Porque senão, se a pessoa não sabe... Ela não consegue colocar limites nela mesma, né? Exatamente. Não sabe gerenciar essas emoções. Essa é uma palavra muito interessante. Deixa eu complementar aqui falando sobre a sua formação. Atua desde 1998 como educador no trânsito. Certo. Oferece palestras e treinamentos especializados para empresas de transporte coletivo, de cargas, focados no desenvolvimento de motoristas profissionais e na promoção de um comportamento seguro e consciente no trânsito, para reduzir sinistros. Eu nem sabia que essa palavra tinha mudado. Sim, mudou. E melhorar a convivência nas vias terrestres. Acho que esse é o sonho, né, de todo mundo, melhorar a convivência nas vias terrestres. Exatamente. Então nós vamos falar sobre educação. Tem uma pessoa aqui que vai nos falar um pouco a respeito da educação no trânsito. Seja bem-vindo mais uma vez, Sander Casimiro. Eu acho que eu falei seu nome errado da outra vez. Será que não? Uma tendência a falar Casimiro. Você pode me corrigir se eu falar errado. Fique à vontade. Então, o Sandro vem nos falar hoje sobre conscientização, cidadania no trânsito, formação de condutores no Brasil. E esse tema de formação de condutores... Nossa, sabe que, assim, lógico, já há muito tempo que eu tirei a minha habilitação. Mas eu penso que constantemente a gente deveria voltar nesse processo, porque a gente brinca, às vezes, dizendo assim, não tirei minha carteira por correspondência, né? Esse aí tirou a carteira por correspondência. E às vezes não é só essa questão, é porque a formação foi mal feita mesmo, né? Mesmo que não tenha sido por correspondência. Sim. Seja muito bem-vindo, Sandro. Muito obrigado. Sander, tá querendo falar seu nome errado? Eu que agradeço por estar aqui com vocês, com grandes companheiros profissionais na área de trânsito.
Me sinto muito à vontade de poder falar sobre a educação no trânsito aqui com vocês. Que bom. Deixa eu falar um pouquinho então sobre o Sander. Ele é instrutor de trânsito, né? Formação de condutores, pedagogo, instrutor e especialista em educação no trânsito. Essa sua pedagogia auxilia muito na hora de formar novos condutores, né, Sander? Sim, bastante. Eu sempre procuro ferramentas pedagógicas para que possa garantir uma educação consciente para que nós possamos transformar o trânsito um ambiente mais agradável e seguro. O que você diz que é assim o ponto fundamental que talvez não tenhamos consciência e que seja importante e relevante na formação de condutores? Cada ser humano, ele podia trazer realmente, refletir para si a importância de ser habilitado e conduzir de uma forma segura dentro dos teus deveres. Pensar primeiro os deveres para depois analisar os direitos. Na minha percepção, eu vejo que muitas pessoas têm sim capacidade de conseguir habilitar-se, né, de uma forma segura, porém, muitos pensam que só no documento, fazer as aulas simplesmente só por fazer. É como se o conteúdo que o ministro em aulas teóricas ou práticas, ou até mesmo em curso de reciclagem, esse conteúdo ele entra por um ouvido e sai para o outro e tchau. Verdade. O que é importante é a sua presença. E está errado, né? A cidadania no trânsito ter como base você entender qual é o meu papel realmente no trânsito. O que eu posso ajudar o próximo no trânsito, na saúde no trânsito. Então, eu vejo que as pessoas realmente têm que pensar primeiro nos seus deveres para depois analisar os seus direitos. E você, o que você diria das pessoas que, por exemplo, tentam tirar a primeira habilitação muitas vezes e não conseguem? É uma pessoa que não cuidou bem das suas emoções, está com problema de desenvolver lá a sua inteligência emocional, ou esse problema começa um pouquinho antes? Porque quando você fala isso, é muito sério, né? A pessoa só quer o documento e não quer nem saber das aulas, ou vai fazendo de qualquer forma só para passar, né? Quer saber a técnica que faz para passar. Exatamente. Então, talvez esse problema seja um pouquinho antes, lá no ensino médio, na educação básica, não sei exatamente, no ensino fundamental, não sei aonde que está esse X da questão que leva a pessoa, muitas vezes, a ter dificuldade em conseguir a sua habilitação. Inteligência emocional, né? Esse é o ponto, né? A educação no trânsito, assim como em qualquer ponto de educação na nossa vida, ela vem de berço. Uhum. Deve ser passada de geração em geração, sabe? Alguns traumas passados interferem sim no comportamento das pessoas no futuro, né? Você não tem capacidade para isso, você nunca vai conseguir ser isso. Você quer tirar a habilitação para quê? Então, eu procuro pedagogicamente trabalhar com os meus alunos, quebrando esse paradigma, digamos assim, né? Para que ele possa sentir-se mais à vontade e ele levar para dentro dele que eu tenho sim capacidade de conseguir passar de uma forma correta e não da forma mais fácil, mas sim passar de uma forma correta. Para que seja bom e efetivo, né? Isso, exatamente. Você tem algum caso, quer dizer, com certeza você tem algum, mas assim, qual seria o caso que a pessoa teve maior número de tentativas até conseguir? Por que eu falo isso? Às vezes para animar alguém que está nos acompanhando e que já está querendo desistir, porque eu mesma até comentei, né, no outro episódio, tinha uma amiga que tentou inúmeras vezes e aí depois ela foi descobrir que era realmente um trauma que ela carregava de infância e que dificultava, né, que ela achava que ela não era capaz de nada e claro que isso se refletiu na hora de tirar a primeira habilitação. Qual o maior número de vezes que você já viu uma pessoa fazer essa tentativa? Teórica foram 10 vezes, prova teórica, passou na 11ª. Prático, exame prático de direção, passou na 7ª. É interessante que é uma amiga. Ela tentou 6 vezes, ela ia desistir. Um dia deparei com ela na recepção da autoescola, ainda fiquei vermelho que eu falei assim para ela, veio buscar o documento. A recepcionista olhou assim, se escondeu atrás do computador. Ela ia desistir, ela ia cancelar o processo. Nesse momento, falei, vamos tomar um café junto lá na minha sala. E a partir dali, a gente começou a ter uma conversa de quebrar alguns traumas passados, no qual, literalmente, falei, tenta mais uma vez. Raulzito já falava várias vezes, tente outra vez. Tente outra vez. E realmente ela foi na 7ª vez e passou. E passou. Nossa, mas é bem complicado mesmo isso, Sim. porque aí você fica meio sem ter o que falar para a pessoa até, né? Como que é esse seu olhar aí sobre o ponto de vista da inteligência? Será que faltou a pessoa desenvolver essas habilidades? Com certeza. É que na realidade o negativismo ele acaba
infiltrando na É uma cabeça da tendência gente. a pessoa porque dizer que não dá certo, você quer né? ver uma coisa, é você tentar fazer alguma coisa e perguntar para um amigo teu e ele te jogar um balde de água fria na cabeça. Ah, não vai dar certo, isso não é para você. Se eu aceitar isso, como o Gaudí falou, da questão da permissão. Se eu permitir que isso vai me fazer mal, vai me fazer mal. Acabou, já né? não vai dar certo. Então, assim, é mudança de mentalidade. E o poder da palavra também, né? A gente trabalha bastante isso ali na questão do coaching, né? Porque a pessoa já vai falando, não, eu vou tentar de novo, mas não sei se vai dar certo. E o que o Sander fez, o que ele fez? Ele deu uma injeção de ânimo nela. E ressignificou, né? Exatamente, ele ressignificou perfeito. porque ela deve ter ouvido muita coisa negativa e aquilo ali estava fazendo mal para ela. É isso Aí mesmo. quando chega uma pessoa que te motiva, que aumenta a tua autoestima, você muda. Existem traumas passados, de repente, ela como filha, viu o pai discutir com a mãe no trânsito. Também. Algum filme pesado, algum comercial passado, que isso interfere no aprendizado. E fica lá no subconsciente. Exatamente. E aí ela não sabe nem por que ela não... Ela sabe tudo o que tem que fazer, mas não consegue fazer isso na hora, né? São os velhos paradigmas, né? Você trabalha com palestras e treinamentos em empresas, né? O que basicamente você trabalha nesse conteúdo? Então, eu venho de uma experiência da educação no trânsito, porque eu fui instrutor de trânsito durante muito tempo em autoescolas. E só que o meu estado, eu sou natural de Porto Alegre, eu conheci o meu estado viajando como examinador de trânsito. Fui examinador de trânsito, ou seja, já estive dos dois lados. Entendi. E eu já tive situações de pessoas que tinham dificuldade de fazer, digamos, uma simples atividade como passar em cima da prancha de moto, lá na aula de moto. E o que eu fazia na época, eu tinha cabelo nessa época ainda, meus 20 e poucos anos. Na época eu já trabalhava exemplos, como na época, por exemplo, eu lembro que tinha um filme que era muito badalado na época, que era o Free Willy. Não sei se você lembra, tem um momento que o gurizinho olha dentro do olho da baleia e diz assim, a baleia tem que saltar os moles, né, para poder ganhar o mar aberto, porque senão os piratas vão encurralar ela. Exatamente. E ele olha dentro dos olhos da baleia e diz assim, vai Willy, você pode, você consegue. E aí a baleia mergulha e quando depois a outra cena que aparece é a baleia saltando por cima dele, né? Exatamente. Então, ali eu usava esse trecho desse filme para motivar, chegou a arrepiar. Para motivar as pessoas que ela conseguia passar naquela prancha, para derrubar aquele paradigma, né? E conseguia. Né? E aí, o que acontece também? Uma outra observação aqui, ó, pessoas que vinham de casa com a derrota, né? A questão que o Abel trabalha muito isso também na questão do Master Coach e o Sander na questão da educação no trânsito. A pessoa vem de casa justamente derrotada por aqueles que deveriam apoiá-la. Apoio. É isso né? mesmo. Eu me lembro que algumas donas de casa que fizeram prova comigo diziam assim, ó, hoje eu não falei para ninguém lá em casa que eu vim fazer prova. Eu estava lá dirigindo, me conduzindo, né, fazendo a avaliação. Hoje eu não falei para ninguém lá em casa que eu vim fazer prova. E eu, é mesmo? Eu não falei, estou cansado de pessoas me botando para baixo. Quando deveria ser exatamente o contrário, quando né? deveria ser o contrário. Não, vai lá, tô aqui meu bem, torcendo por você. Vai lá, se não der certo, a gente vai dar um jeito e isso. vai fazer de novo e tal, tá? E ela diz, não, se eu passar, eles vão saber que eu fiz prova. Se eu não passar, ninguém vai saber que eu fiz. Então, e a maioria das vezes passava. É uma tendência natural. Tira E muitas pesos vezes as do pessoas falam isso até sem querer, lógico, né? Na maior parte das vezes é sem querer. Eu eu tenho certeza, né? Eu vejo isso com os atendimentos que eu faço também, que as pessoas muitas vezes querem educar, querem ajudar, mas ao contrário, elas acabam desanimando, né? A gente comentou isso, né, no outro episódio que o Sander esteve aqui, que às vezes o pai fala para a criança, não fez mais do que a tua obrigação quando faz alguma coisa certa, quando tira uma nota boa, e quando na verdade deveria dizer, poxa, parabéns, que bom, você é ótimo, né? Levar a pessoa para cima, não sabe comemorar, não sabe celebrar. Tem que celebrar. E sem contar que às vezes dentro do próprio sistema, o Sistema Nacional de Trânsito, dentro do próprio SNT, os profissionais, há muitos profissionais que nem você falou, ao invés de motivar, desmotiva. É onde que daí surge aqueles paradigmas. Aquele instrutor não presta. Aquele examinador não presta. Vou pegar outro, vou trocar. Exatamente. E vai trocando, vai fazendo aquela rotatividade profissionais, mas é que nem você falou, Gaudí. Vem de casa, já vem traumas passados, onde que a pessoa começa a esconder. Não vou falar para ninguém que estou tirando habilitação. Aquela pessoa só traz coisas negativas, né? E onde que ela esconde para se sentir... Vamos dizer assim, que ela está se escondendo e naquele mundinho dela fica mais confiante, né? Ela tem medo do o famoso olho gordo, prejudicar no processo. E é onde que nós, profissionais, como o Abel, Gaudí, eu, enfim,
trabalhamos em cima para que a pessoa possa realmente conquistar o tom do documento, assim como nós conquistamos. O que você diria para começo de conversa, né? A pessoa está aqui acompanhando e diz, poxa vida, acho que agora eu vou me animar. Ouvindo eles falar, vou me animar e vou tirar a minha primeira habilitação. Qual seria a sua recomendação? Primeiro, acreditar nela. Ela tem que acreditar nela. Segundo, qual o motivo de eu ter esse documento? A finalidade de eu ter essa habilitação. Eu pretendo prosperar tendo essa habilitação. Eu vou ter a liberdade de ter esse documento. E procurar uma empresa realmente que tenha compromisso, né, para que possa motivar ela a conseguir alcançar seu objetivo. Mas o primeiro de tudo, na verdade, ela acreditar nela. Ela acreditar, né? E para que ela acredite nela, ela desenvolve a inteligência emocional. É o passo necessário. Qual né? seria a sua orientação para quem fala, poxa vida, vou ver o que é esse negócio de inteligência emocional aí que estão falando? Será que eu preciso disso? Como que a pessoa vai saber se ela... Precisar, todos nós precisamos, que a gente sabe, né? Desenvolver, certeza. sempre tem algo a mais para desenvolver. Mas como que ela detecta, como que ela faz um diagnóstico de que ela precisa urgente buscar cuidar das suas emoções? É que, na realidade, tudo começa pelo autoconhecimento, né? Eu preciso me conhecer, saber o meu limite, quais que são as minhas qualidades, o que eu preciso melhorar. O que eu gosto. Tudo isso está incluído na inteligência emocional. Até a gente estava conversando antes sobre... Hoje, o que eu vejo que falta muito, tanto em empresas, em organizações, é investir um pouco numa equipe com inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, o que ela traz? Ela traz mais produtividade. Ela traz, por exemplo, relacionamento interpessoal. Verdade. Pessoa que trabalhar em grupo. Porque tem pessoas que não conseguem trabalhar em grupo. É verdade. Isso é falta de inteligência emocional. Né? Então, assim, tanto é que tem 5 pilares da inteligência emocional que são super importantes, né? Que é a autoconsciência. O que é a autoconsciência? É eu me conhecer. Deixa eu fazer uma pausa nessa sua fala. Eu sei, assim, todas as pessoas que eu trouxe aqui até hoje, sem exceção, a gente acabou no assunto do autoconhecimento, né? Sim. Porque faz parte da nossa vida. Então, mesmo que viesse falar especificamente do seu negócio, qual é o seu olhar para quando a pessoa diz assim, tá, mas eu já sei quem eu sou, gente, eu me conheço melhor do que ninguém, né? É uma frase bastante comum, até dizer, eu me conheço, mas na verdade a pessoa não se conhece bem. Se conhece. Como que ela entende que ela não se conhece? Qual que é a sua orientação para que essa pessoa consiga olhar no espelho e dizer, poxa vida, realmente eu estou precisando me conhecer melhor? Porque, na realidade, o que acontece? Se a gente for... Ninguém se conhece totalmente, 100%. Nem sabe do que é capaz, não né? sabe. Que medo, né? Às vezes, por exemplo, nos processos de coaching mesmo, a gente descobre. Porque às vezes você está fazendo uma ferramenta, você faz uma pergunta tão simples para as pessoas e ela não sabe te responder. Ou seja, então ela não se conhece. É isso mesmo. Então, assim, o autoconhecimento, ele vai te trazer todas as tuas qualidades, todos os teus limites, até onde que eu posso ir. Ou seja, é só a pessoa se permitir a começar um processo, de repente, né? Então, assim, eu, como na área da segurança pública, eu vejo o quanto é importante eu ter a inteligência emocional. É eu ter aquele equilíbrio, porque a gente estava comentando sobre isso. Um agente de segurança pública, ele sai de casa, ele não sabe o que ele vai enfrentar durante o dia. Verdade. Então, é uma pressão psicológica muito grande. Pode ser uma coisinha simples? Pode, mas pode ser uma coisa que... E aí, se você vai atender uma ocorrência, por exemplo, aí chega lá, é uma ocorrência meio generalizada lá. E você imagina um policial, um agente de segurança pública, se ele não tem esse equilíbrio emocional. Ou e ele está com um problema em casa. Ele já sai, às vezes, de casa com a cabeça quente. Verdade. Aí ele está com a arma na cintura. Olha que então, perigo, assim, né? o perigo. E por isso que, às vezes, a gente vê muitos vídeos um pouco é justamente a falta da inteligência emocional. É verdade. Falando nisso, né, de sair de casa, eu comentei no comecinho ali na abertura aqui do episódio, que a gente fala aqui muito sobre empreendedorismo, né? Se o empreendedor não está com as suas emoções bem trabalhadas, ele vai sair para a rua, terminou o trabalho ali, às vezes tem muitos que trabalham em casa, mas que seja, em algum momento vai pegar o carro, vai sair, talvez até para espairecer, né? Eu vejo muitas pessoas falando isso, eu gosto de pegar o carro e sair quando eu tô com a cabeça quente, né? É um perigo isso também, se a pessoa não tem um desenvolvimento, as habilidades bem desenvolvidas ali. Mas você que fala sobre comportamento seguro, né? O que você diria nesse caso dessas pessoas que têm esse hábito de espairecer no trânsito, né? Ou pegar o carro para espairecer? Então, posso aproveitar a tua pergunta e enganchar no autoconhecimento? A questão do autoconhecimento é uma coisa que eu pontuo muito nas palestras, né?
Imagina aquele cidadão que está lá parado no semáforo, né, no carro dele, ele esperando, aguardando o semáforo abrir, e encosta aquele playboy do lado, com aquele carrão, aquela máquina, fica ali acelerando, chamando ele fica acelerando, convidando com pega. E aí te olha com aquele olhar como quem diz assim, acelera, sabe, que eu quero ver se tu é o cara. Entende? E se tu não tiver bem definido esse autoconhecimento, você vai encarar. Tu vai encarar. Tu tem que provar para um estranho quem tu é, para quem que tu tem que, para quem que eu, Gaudi, tenho que provar quem eu sou o cara, para minha esposa, para ela, só interessa para ela saber que eu sou o cara. Entendeu? Por isso que é importante, eu falo isso nas minhas palestras, o caminhoneiro que carrega a foto da sua família, da sua esposa, do seu filho, dos seus netos, carrega ali no caminhão. Cara, quando alguém provocar ele, quando alguém ele olha assim, eu sou o cara desses aqui, e é o que para mim é o que basta. Entendeu? Então não precisa nada além disso. Desculpa, pode refazer a tua pergunta? A pergunta era a questão do comportamento seguro, né? Porque a pessoa às vezes sai do trabalho e pega o carro para espairecer, por exemplo. Isso. Então, essa questão do comportamento seguro está muito ligada a essas identidades, né, da pessoa. Eu sei quem eu sou, se eu sei quem eu sou, eu saio para espairecer, eu preciso dar uma volta, mas eu não vou me meter em confusão, não vou procurar, não vou fazer nada, porque eu tenho algumas, digamos assim, alguns pontos em mim que eu reconheço, que eu preciso dar, digamos assim, ó. Por exemplo, vou usar o meu exemplo. Eu sou um camarada que eu já ficava muito estressado no trânsito. Hoje não fico mais porque eu gerencio minhas emoções. O que eu faço? O que eu comecei a usar? Como é que se diz? Meios, né? Meios para eu gerenciar isso. Então, eu sou um apaixonado por escutar audiolivro. Comecei a carregar pendrive com áudio no carro. Então, eu e minha esposa, quando a gente é amante da rodovia, eu digo da estrada, mas estrada no nome técnico é outra coisa, né? Então, a gente está sempre na estrada, falando popularmente aqui. Sempre na estrada. Então, quando a gente pode, né? Assim, dá um tempinho, a gente tira 2, 3 dias e sai. E a gente gosta de ouvir música, né? E audiolivro. Quer dizer, eu escuto 1 hora de audiolivro, daqui a pouco eu escuto uma meia hora de música. A gente gosta de cantar e tal, tem aquela parceria legal. E isso nos faz uma viagem tão gostosa, sabe? Então, essa questão do comportamento seguro no trânsito tem muito ligado àquilo que tu faz para gerenciar as tuas emoções, que foi colocado agora. Eu acho que você tocou num ponto bem relevante, né? Que é a questão ali de ter a sua foto da família. É um porquê, né? O porquê que eu tô aqui, por que eu faço o que eu faço. Eu tenho alguém para quem me dirigir. Mas vamos considerar aqui aquela pessoa que está, sei lá, sozinha, ou que ela está desiludida, está deprimida, né? A depressão tem sido um mal aí do nosso século tão profundo. O que a gente poderia dizer para estas pessoas, por exemplo? Tem que buscar ajuda profissional. Muitas têm que buscar ajuda profissional. Tem que buscar. Urgente, né? Urgente. Para ontem já. E não descontar em outras pessoas que não têm. E quem está te falando isso agora, que tem que buscar ajuda profissional, é uma pessoa que perdeu a mãe aos 40 anos. E não era eu que tinha 40 anos, era ela. Caramba. Então, quer dizer, praticamente uma menina, porque hoje eu tenho 56, me considero um menino, imagina ela com 40. Verdade. Né? Então, eu digo assim, ó, busque ajuda profissional. Se você tiver coisas que você não está conseguindo resolver, sozinho não vai. Sozinho não vai. Mas foge do trânsito, né? Exatamente. Foge do trânsito. Fuja do trânsito, porque às vezes no trânsito você vai encontrar uma coisa que não gostaria. Eu queria abordar um outro lado, Sander, quando a gente fala aí da educação, e é super importante, claro, porque precisamos sempre nos atualizar. A gente até comentava aqui sobre a importância de uma atualização constante, né? A pessoa faz ali, tira a sua primeira habilitação e depois, se for perguntar... Eu acredito que se a gente fosse fazer a prova de trânsito, com muita gente não ia passar hoje, quem dirige já há muitos anos. Que já fugiu da escola, digamos assim, há muito tempo. Mas tem também o lado do pedestre, né? Porque todos nós somos pedestres em algum momento. Então, um ambiente seguro no trânsito é de interesse de todo mundo, mesmo quem não dirige, né? Qual é a sua recomendação básica aí para quem... eu nem pego o carro, não quero nem saber desse assunto. Olha, todos que vão usufruir do trânsito, vão transitar pelas vias, né? Como já disse, primeiramente pensar no dever. Qual é o meu dever no trânsito? Transitar de uma forma segura, sem constituir perigo para os demais que estão em minha volta. Eu tenho que ter essa consciência. Seja como ciclista, seja como pedestre. O pedestre tem a maior parte dos direitos do trânsito está em relação ao pedestre. Então eu vou andar fora da calçada sem que tem calçada? Nossa, isso tem um monte, não é né? verdade? Então eu posso andar na via, não vou andar na calçada, mas ando na pista de rolamento ali, mexendo no celular. Principalmente. Aí se ele vê o cidadão dirigindo, mexendo no celular, ele fala do cidadão, mas espera aí.
Vocês sabiam, nós estamos falando da mesma pessoa. Porque o cara que é pedestre, que mexe no celular quando está andando na via, é o mesmo que está conduzindo com o celular e está reclamando do outro, sem que ele faz a coisa errada também, como ele é pedestre. Isso, é exatamente isso. Né? Então, que incoerência do ser humano, né? Temos que entender primeiro os nossos deveres. Aí sim, buscar os direitos. Caso contrário, o próprio direito pode virar contra ele. Numa questão judicial, por exemplo. Verdade. Né? Será que o pedestre andando na via, de repente um carro sem querer bate, o retrovisor do carro bate no braço dele? Será que realmente aquele condutor daquele veículo está errado? E o pedestre que estava andando na via e não estava na calçada? Não, e você falando isso me veio aqui à mente várias imagens, assim, porque eu moro pertinho da BR, né? E tem ali as grades, exatamente para as pessoas atravessarem na passarela. Todas detonadas, de tempos em tempos, tem que estar fazendo manutenção, porque as pessoas não obedecem. E essa questão do celular, da pessoa ficar no celular também é muito séria. Eu trabalhei numa escola em que nós perdemos 2 alunos, porque saíam da aula com o celular na mão, atravessava a rua e, enfim, E é que nem eu sempre comento, sempre comento em sala de aula, né? Seja nas aulas práticas, teóricas, o nosso teto é de vidro. Isso mesmo. Não é verdade? Bem, Então, sempre fazer o bem para as pessoas sem ver a quem? para quem. É isso mesmo. Tá? Então, o ser humano, nós seres humanos, temos que pensar sempre primeiro para os deveres. Seja na aula de legislação, nas aulas de legislação, direção defensiva, cidadania, então, nem se fala. Eu sempre falo primeiro dos deveres, para depois pensar nos direitos. É isso mesmo. Fazer o bem sem ver a quem. Se cada um fizesse o que tem que ser feito, né? A gente nem teria essa discussão aqui, né? Não, seria perfeito, né? É isso mesmo. Abel, qual é o seu trabalho específico com relação à inteligência emocional? De que forma você colabora, contribui com as outras pessoas? Na realidade, hoje eu compartilho os conhecimentos com as pessoas, né? Perfeito. Nas suas redes sociais? Redes sociais, lives. Você não faz atendimento? Na área do coach, sim. Ah, tá. Então, mas a gente tem uns projetos bacanas aí que é tentar colocar a inteligência emocional tanto na segurança pública como no trânsito, que eu acho uma necessidade, eu acho a importância de ter isso, porque tanto a segurança pública como o trânsito trabalha com vidas. Sim. Então, assim, quando a gente está trabalhando com vida, a gente tem que ter esse equilíbrio emocional. Porque o equilíbrio emocional ele vai evitar de você tomar aquelas atitudes, aquelas reações por impulso. Porque na maioria das vezes, o que acontece? Quando alguém excede o teu limite, é porque ele tomou ele reagiu àquela emoção por um impulso. Ele não parou para pensar. Era simples de ter... E pior que o tempo não volta, né? Se a pessoa pensar de novo, fala, poxa, se eu tivesse pensado melhor, aí já era. Depois que você cometeu um ato errado, não tem como você voltar atrás. É verdade. E aí tem casos que envolvem vida humana. Então, assim, por isso que eu falo da importância da pessoa ter esse equilíbrio emocional, ter essa inteligência emocional, buscar isso. Sabe que desde que eu passei a conhecer melhor, estudar melhor sobre inteligência emocional, sobre coaching, o desenvolvimento humano mesmo, né? Eu sempre penso assim, o que eu posso fazer para que as pessoas entendam a importância disso? Porque as pessoas não se permitem às vezes, né? Eu já falei aqui em outros episódios o quanto a palavra, o autodesenvolvimento tá batido. Então a pessoa, lá vem com essa conversa de autoconhecimento de novo. Mas, gente, eu ainda tenho esse desafio, né, de querer saber o que é que a gente precisa fazer para a pessoa entender a importância. Porque depois, quando você começa a estudar, você fala, caramba, se eu soubesse isso antes, né? Então, que as pessoas possam aproveitar aí esse nosso incentivo. Isso para mim sempre. Que eu entrei nessa área de autodesenvolvimento quando eu fiz a primeira formação em coach. Até ali, então, eu achava que era tudo do meu jeito. Depois que você começa a se autoconhecer... É um caminho sem volta, né? Não tem como você voltar atrás. Mas que bom, assim, bom ouvir você falar que tem projetos para segurança pública, enfim, para as áreas, de um modo geral, que envolvem a população, né? Que às vezes não tem acesso a esse conhecimento. Mas a formação de pessoas que estão envolvidas, elas vão ser levadas para lá. Porque uma vez que uma mente que expande não volta mais, né? Verdade. E aí, com certeza, a gente alcança outras pessoas também. Eu só queria pontuar uma coisa também, que muitas pessoas, a gente vê, né? Cansa de... ver vídeos de agentes de segurança pública, mais espancando, às vezes. Só que ninguém para também para pensar que aquela pessoa que está ali, qual que será que é o estado psicológico que ela está? Eu sempre como que está a vida dela?
Como, sabe? Então, é um assim, ser humano machucado também, às vezes, né? provavelmente. Então, assim, mas o que eu vejo? Tudo isso é a falta da inteligência emocional. E a gente fala muito, e que é um dos pilares da inteligência emocional, é a empatia. Uhum. Às vezes, você fala com a pessoa, ela te responde mal. Que é uma reação por impulso que ela teve. Uhum. Mas eu tenho que ter a empatia de tentar Me colocar no lugar do outro. Se fosse comigo, como que eu reagiria a isso? É isso mesmo. Então, porque a empatia faz parte, é um dos pilares da inteligência emocional, como a autoconsciência, como a automotivação, como a gestão, autogestão, que é o gerenciamento das minhas emoções, e os relacionamentos interpessoais. É isso, né? Você sabe que eu trabalho com comunicação, né? Faço mentorias de comunicação e sempre falo da importância de se colocar no lugar do outro. E eu sempre tenho, assim, um desafio, porque eu acho um absurdo as pessoas, né? Eu, como comunicadora, entendo que se alguém falar oi para mim, eu tenho que responder o oi. Então, quando alguém não me responde ao telefone, o WhatsApp, eu fico ali me segurando, falo, mas gente, não custa nada, porque se a pessoa está pessoalmente, ela não vai virar a cara para mim, ela vai me responder. Sim. Então por que não responde no WhatsApp? Mas aí quando você falou da questão de que você não sabe o que o outro está passando, eu tenho feito muito esse exercício, né? Uhum. De repente eu não sei se a pessoa está muito ocupada ou se ela está tentando largar do celular, então aí eu me controlo. E eu acho que se a gente fizer esse exercício, isso vale para tudo, né? Se você pensar que o outro pode estar passando por uma situação que você não está vendo, aí as coisas já mudam, que é exatamente o que eu falei. Se cada um fizesse o que precisa ser feito, a gente nem precisaria dessa conversa, né? Esse é um fato. Queria perguntar para você, Gaudi, a questão dos seus treinamentos e palestras. Você faz palestras de atendimento só para empresas? Como que funciona o seu trabalho? Voltada às empresas de logística, né? Tanto no transporte de carga, mas também no transporte coletivo de passageiros. Por quê? Porque como eu sou educador do trânsito, eu trago essa bagagem. E aí eu tenho todos os cursos especializados também, eu fiz todos os cursos especializados, que são os cursos de condutor de transporte coletivo de passageiros, transporte escolar, cargas indivisíveis, condutor de veículo de emergência, e o MOP, que é o Movimentação Operação de Produtos Perigosos, que agora é transportador de produtos perigosos, né? Eu tenho todos esses cursos, tenho também formação para poder ministrar esses cursos. Então eu dou aula também nesses cursos. E aí, como eu tenho essa bagagem, eu tenho um relacionamento, um network já nesse meio, então facilita. E hoje eu digo assim que hoje o trânsito, a gente vê os sinistros acontecendo, né? E muitos deles estão ligados à falta do comportamento seguro, né? Porque às vezes um excesso de velocidade numa descida de serra, num caminhão grande, sabe? Então, voltado... Claro que qualquer empresa que, digamos, que precisar, inclusive o Abel e eu, nós temos aí uma parceria nessa questão da alta performance do colaborador e tal. Então, qualquer empresa que quiser pode... Hoje isso é comprovado que um colaborador hoje bem equilibrado emocionalmente, bem resolvido, ele produz 30% a mais, isso é cientificamente comprovado. Com certeza. Ele produz 30% a mais. Por isso investir em treinamentos e palestras. Investir. Com certeza. Evita o turnover também, né? Nossa, é uma economia no final das contas. Acaba sendo mais econômico. Sua mensagem final? Olha, eu aproveitando aqui então que eu falei aqui sobre a minha mãe, né? Eu quero dizer assim, para toda aquela pessoa que sentir que ela não está conseguindo resolver sozinha seus conflitos, suas aflições, busque auxílio profissional. Busque um profissional, um psicólogo, busque um coach, um master coach, né? Busque pessoas que estão preparadas para ajudá-la a encontrar o problema e resolver e sanar, né? E para o trânsito em si, né? Que se invista mais em treinamentos, em palestras nessa área, porque é só assim que a gente vai conseguir mudar essa realidade, acabar com essa, digamos, esse campo de guerra que está aí fora, né? Porque como eu disse no começo da nossa conversa aqui, antigamente quem matava no trânsito era só o sinistro, era só os acidentes, popularmente falando. Hoje é intolerância, hoje qualquer coisa se dá um tiro no ser humano. De graça. Então, se busque mais conhecimento na área do desenvolvimento humano, e isso é uma cachaça brava, quando tu começa, tu não para mais, como tu disse, mente que expande não volta mais, e compartilha esse conhecimento com os teus, que isso vai te ajudar a multiplicar.
Acho que é bem essa a chave, assim. Gostei muito do que você falou no sentido de se permitir, né? Porque às vezes a pessoa não se permite conhecer um pouco mais, porque acha assim, não, eu converso aqui com a minha amiga, e às vezes a amiga está te indicando ou te orientando na maior da boa vontade, mas está te orientando errado, né? Então, buscar um atendimento profissional é fundamental mesmo, principalmente quando a gente fala aqui das pessoas que percebem que vão perdendo o controle no trânsito, porque a gente está falando sobre vida, né? Sobre uma vida. Que bom, muito obrigada, gostei muito da sua participação. Fica o espaço aberto para voltar mais vezes. Com certeza voltaremos. Então tá bom. Sander, a sua mensagem final, por gentileza. Quem acredita sempre alcança. Acreditar que essa fera que está dentro de você, que está dormindo, faça despertar, tenha sede de buscar conhecimento, tenha sede de buscar sabedoria para conseguir alcançar o objetivo. Eu quero essa habilitação, eu vou ter essa habilitação. Eu vou ter a independência de conduzir, sem precisar do marido. Deixa o marido assistir o futebol. Eu vou no supermercado com o teu carro, meu amor. Né? Tipo assim, o pai empresta o carro, estou habilitado. Sabe? Então, liberdade, tem né? a liberdade, exatamente. Liberdade. Então, quem acredita sempre alcança. Sabe? Procurar nós profissionais que estamos dispostos a fazer a você alcançar esse objetivo e, da mesma forma que nós temos a nossa renda financeira também focada com as nossas habilitações, você também poderá conseguir alcançar seu objetivo. Acredite em você. Que bom, perfeito. Eu acabei não perguntando para você, assim, se a pessoa quiser procurar pelos seus serviços, onde que ela te encontra, como funciona o seu trabalho? Pode entrar em contato no meu Instagram. Posso falar dele? Claro, a gente vai deixar na descrição do vídeo, que fica mais fácil, mas pode falar. É instrutor Sander Casimiro, tá bom? Eu tenho meus colegas, meus parceiros de trabalho, estamos dispostos a ajudar você a alcançar seu objetivo da primeira habilitação. E é claro, você empreendedor, gerentes de empresas de logística, pode contar conosco que nós estamos dispostos a ajudar vocês aí a dar resultados positivos com os seus colaboradores também. Perfeito, perfeito. Gaudi, da mesma forma, acabei não falando, mas as redes sociais vão ficar na descrição ali, se você quiser reforçar. O meu arroba é Gaudi Vieira Prof, com F mudo, né? Instagram, e no YouTube um canal com muito, tô com quase atingindo 100 vídeos agora sobre desenvolvimento humano, chama-se O Seu Canal de Apoio, O Seu Canal de Apoio. Super bacana, muito bom. Muito obrigada, viu, Sander, por ter vindo também e ter trazido colegas também para esse bate-papo muito enriquecedor. Obrigada. Muito obrigado, agradeço. A sua mensagem final? Então, a minha mensagem final seria, se você quer ser um profissional de alta performance, se você quer ter um melhor relacionamento com as pessoas ou entre casal, né, no caso, se você quer realmente ser uma pessoa mais produtiva, busque o autoconhecimento, busque a inteligência emocional. Quanto mais você tiver conhecimento, mais, com certeza, mais você vai crescer tanto na tua carreira profissional como na vida pessoal. Porque hoje a inteligência emocional é tudo. É tudo, com certeza. Acho que, assim, permita-se, né? Vamos pegar essa palavra ali de novo. Sim. Permita-se se conhecer um pouquinho melhor, porque as pessoas vão se surpreender, não é verdade? É certeza. E como diz, né? Conhecimento ninguém te rouba. É isso mesmo, é isso mesmo. E a gente não tem idade para buscar autoconhecimento. Essa é a grande vantagem. Que bom, muito obrigada. Suas redes sociais também vão estar aqui, mas se quiser reforçar. Tenho a MR Empreendedorismo e Coaching no Instagram. E eu tenho o meu arroba, que é Abel M. Ribeiro. Aliás, Abel M. _Ribeiro. Também, Instagram. Pode procurar por você, quem quiser saber um pouquinho mais de inteligência emocional. Exatamente. Perfeito, muito obrigada. Quero agradecer de verdade a presença de vocês aqui. Quero agradecer hoje, em especial, a Josi, que é da Noz Moscada, que está oferecendo aqui para os meus convidados, gente, um bolo. Então, depois desse nosso bate-papo, olha que legal, nós vamos ter um bolinho para adoçar aqui o nosso final de conversa, porque a gente continua ali no bate-papo. Josi, muito obrigada. Os seus doces são realmente sensacionais. Fico muito feliz aí pelo seu carinho em contribuir aqui com o nosso podcast. Seja muito bem-vindo para os próximos podcasts, porque esse chegou ao final. Que você possa aí compartilhar tudo que nós trouxemos aqui para você, possa também levar para outras pessoas e, se quiser vir participar, se conectar com outros empreendedores, o espaço está aberto. Até o próximo episódio. Peraí, que eu gosto de terminar sempre, gente, fazendo um brinde, já estava esquecendo. Para que você possa, eu tenho que falar sobre comunicação, que é o meu tema, né? Então eu sempre termino com um brinde dizendo: comunique o seu melhor. Vamos lá? Comunique o seu melhor.